Nós estamos falando ainda sobre a criança, tá? Nós fizemos a parte um, né? Vamos agora terminar aqui, tá? É, Então ela terminou dizendo assim, olha, o que para os pequeninos você apresentar como coisa normal, se normalizará em seus caminhos, tornando-se vícios torturantes e indignos, ou valores espirituais verdadeiros para a eternidade da vida. Né? A gente terminou falando sobre isso. Quer dizer que aquilo que a gente ensinar como coisa normal, normal se tornará. Normal se tornará. Né? E aquilo que nós ensinarmos como vícios torturantes e indignos, né? Se tornarão vícios, né? Ao longo da vida da criança. E aquilo que a gente ensinar como valores verdadeiros, eles se tornarão esses valores ao longo da eternidade daquele espírito que está conosco, né? Daquele espírito que está sob a nossa responsabilidade, tá, pessoal? Ok? Então vamos lá, continuando aqui, né? Ela diz assim, a Teresa de Brito. Não lhes ensine a agressão, evitando fazer-se agressivo junto deles. Né? Então, bom dia, Renata, um abraço. Todos que estão chegando aí, sejam abraçados. Então, veja bem. Mas eu não ensino agressão para o meu filho. Mas como não? Se nós agirmos de forma agressiva, nós estaremos ensinando a agressão para os nossos filhos. Tá? Não tem jeito, pessoal. Tá? Mesmo que a pessoa não ensine, fale, olha, meu filho, faça isso, não faça aquilo. Se ele está vendo a minha agressividade, ele já está aprendendo a agressividade. Tá? Ele já está aprendendo. Tem muitas pessoas que fazem assim, é muito comum, nós adultos fazemos assim. Os filhos estão brigando lá, estão discutindo, se agredindo, né? Aí o que a gente faz? Nervoso, a gente chega já brigando, já batendo em um, batendo em outro, e fala assim, por que você está batendo no seu irmão? Não é assim? Por que você está batendo no seu irmão? Não sei o quê. Então, no final das contas, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou sendo tão agressivo quanto eles. Eu estou gritando, ou mais do que eles. Eu estou agredindo mais do que eles. O que eu estou ensinando para eles? O que vai ficar? Que realmente o modo de resolver as discussões é na gritaria e é na agressão. É isso que vai ficar para eles. Mesmo que eles fiquem quietos na hora, o que a experiência que vai ficar para eles é essa. Que realmente o modo de resolver os problemas é a agressão. Porque você viu como resolveu? O pai ou a mãe chegou lá e resolveu o problema. Tá? Então, na próxima oportunidade, eles vão de novo usar um método mais fácil, que é o método da agressão, da gritaria. Né? Aí é a hora que o adulto tem que parar e tem que pensar, puxa vida, né? Eu estou querendo chegar naquele objetivo de paz, mas será que o método que eu estou utilizando é o mais adequado, é o mais coerente? Não é, né, Maria? Então, a gente tem que parar e pensar, será que a gente está sendo coerente? Né? A gente está pedindo paz gritando, a gente está, né, pedindo fraternidade através da agressão? Será, né, que é por aí? A Diana, isso quando pergunta, às vezes, já põe de castigo de uma vez, né? Então. Já chega dando castigo, né? E nem os castigos, nem as recompensas, eles suprem mais as nossas necessidades, que vão muito além disso, né? As nossas necessidades hoje, elas extrapolam os castigos e as recompensas, né? Nós temos que perceber isso. Existem métodos mais eficazes hoje, tá? Mais amorosos hoje, o diálogo, a compreensão, né? A orientação. Então, nós temos recursos para fazer melhor do que isso, né?
E Maria é verdade, temos que mostrar a paz com calma e equilíbrio, né? Principalmente através do nosso exemplo, do nosso comportamento emocional, tá? Porque eles verão como nós resolvemos os problemas, como nós nos equilibramos ou não. Se nós não estivermos serenos para resolver as coisas, eles vão aprender que é realmente ficando nervoso, ficando aflito, desesperado. É assim que nós vamos resolver os problemas, né? Então, continuando aqui, ela diz... eu não estou colocando aqui para vocês, né? Pera aí, gente. Eu acabei pegando o livro aqui. Pera aí, pessoal. Esqueci do site aqui. Esqueci do texto aqui, tá? Só um pouquinho. Tá. Ok. Ué, aqui é uma coisa errada aqui. Ela diz, não lhes repasse mentira, evitando mentir onde as crianças estejam. Não lhes repasse mentira, evitando mentir onde as crianças estejam. É aquela história, né? A gente vive falando para eles não mentirem, mas aí chega alguém em casa lá, seu pai está aí, sua mãe está aí. Aí o pai e a mãe falam assim, olha, fala lá que eu não tô, fala... Já ensina a mentira, né? Já ensina a mentir, já dá o exemplo da mentira, né? E a mentira é uma coisa interessante, né? A mentira é uma coisa interessante, ela é assim. Como é que surge a mentira? A mentira surge na tentativa da criança, ou de qualquer pessoa, né? Associar, ajustar o desejo que ela tem, ou o que ela fez, o que ela quis fazer, ou o que ela quer fazer, né? Com a imposição dos pais. Como é que eu ajusto aquilo que eu quero, o meu desejo, mesmo que seja errado, mas eu quero fazer, né? Como é que eu ajusto isso com o papel de bonzinho que eu tenho que ter diante dos pais, ou diante de qualquer pessoa? Eu uso a mentira, não é? Que é uma forma de eu acabar fazendo aquilo que eu quero, né? E de eu continuar parecendo que eu sou bonzinho, que eu sou a pessoa, não é? Então, é complicado, mas as crianças que mentem mais, geralmente os pais têm um comportamento mais castrador, né? Tem um comportamento mais de interditar o desejo da criança. Só que a criança continua tendo desejos, continua tendo necessidades de fazer uma coisa ou fazer outra. Tá? Algumas certas, outras erradas, tudo bem, os pais têm que ir orientando, né? Mas como é que eu faço para conciliar uma coisa com outra? Eu crio a mentira, né? Se eu já fiz e eu não assumo, então eu mantenho aquela máscara, eu mantenho, né, Val? Eu mantenho aquela imagem de bonzinho perante o adulto, mas eu que fui lá puxar o rabo do gato. Não foi o outro irmãozinho, fui eu. Só que eu não assumo, né? Então eu fico mascarando, eu fico mentindo nas situações, né? Então, quando os pais são menos castradores e permitem mais o erro da criança, permitem mais que ela se expresse, ela tende a precisar mentir menos. Porque ela não vai ter tanto, né, essa necessidade de enganar para satisfazer o seu desejo, né? Até porque os pais permitem mais, né? Eles permitem que a criança se expresse mais, né? Ok? Pode ir pelo Facebook também, viu, Pedrinho? Tá? Pode ir pelo Facebook, certo? É só apertar no playerzinho lá, aí você vai ver no Facebook, tá? Val, a minha tenta mentir, mas eu sei quando ela mente, aí ela fala a verdade, né? Tá, então,
nós temos que parar e tentar também, né? Fazer algo diferente. Não é só a criança, mas ele mente muito, ele mente muito. Talvez você não esteja sabendo também permitir que ele se expresse, permitir que ele fale do desejo dele, ou que ele satisfaça até certas necessidades dele, e ele tem que ficar enganando. Às vezes os pais, eu percebo assim, alguns pais são muito quadradinhos assim, são muito certinhos, muito, né, tudo quadradinho, tudo meio obsessivos, compulsivos por limpeza, por arrumação, por tudo. Então a criança vai crescendo dentro desse ambiente todo certinho, todo bonitinho, e ela não pode fazer nada. Então acaba tendo que mentir muito, porque ela tem desejos, ela tem necessidades, né? Tá? Então a gente tem que pensar nisso também. Às vezes são os próprios pais que estão gerando a necessidade da mentira, tá? Não sempre, mas boa parte é isso, ok? Então vamos lá, ela diz assim: não lhes inocule medos traumatizantes, usando lucidez e lógica na vivência com seus petizes. Não lhes inocule medos traumatizantes. Como é que a gente vai inocular medos traumatizantes na criança? Como é que isso ocorre? Fica contando história para as crianças assim: o bicho papão, mula sem cabeça. Tá vendo aí, Pedrinho? Então tá jóia, estamos aqui, ó. Mula sem cabeça, cuidado com o homem do saco. Tá? Fica querendo controlar a criança através do medo. É a pior forma de querer controlar a criança, através do medo. Não pode. Tá? Vai começar a criar medos injustificáveis, medos desnecessários, completamente desnecessários, por nada. Né? A criança vai ficar com propensão a desenvolver pânico futuramente, tá? Medos, né? Pânico, como um agravamento já desses medos. Você não precisa. Cuidado, senão leva você no médico, hein? Vai te dar uma injeção. Leva você no dentista, né? Hoje o dentista não é mais tão apavorante. Eu fico admirado até de ver as crianças, como elas vão todas contentes para o dentista, né? Eu trabalhei em posto de saúde, então trabalhava junto com os dentistas lá. Estava sempre conversando com eles, então vinha aquelas escolas, turmas inteiras lá para fazer tratamento dentário. Eu falei, puxa vida, né? Elas todas sorrindo, alegre e tal. Eu fico lembrando da minha história com o dentista, que era traumática, né? Então, só fui vencer um pouquinho o medo de dentista com meu irmão, porque ele é dentista, né? Mais velho que eu, e ele tem muito jeito, tem muito tato, né? Tem uma mão suave e tal. Então eu fui aprendendo a relaxar um pouquinho mais com ele, assim, porque, nossa senhora, o que eu já sofri com dentista. Então, a gente vai fazendo isso com as crianças, vai criando essa tensão e não precisa, tá? E a gente acaba criando conflitos para o futuro adulto, tá? Que vai crescer cheio de inseguranças, de medos totalmente desnecessários, tá? Joel, meti o boticão lá e crau, né? Arrancava o dente na hora. Ana Isabel, já são educadas para ver um dentista como amigo, pessoa que vai precaver, né? Então, é que hoje os métodos também são mais cuidadosos, né? Menos invasivos do que antes, né, Ana Isabel? Então, isso está progredindo também, né? É menos doloroso do que antes, então acaba ajudando, né? Tá? Então, essa questão do medo, evitarmos ficar inoculando o medo. Você sabe que o medo, pessoal, é muito aprendido, né? A gente aprende muito a ter medo. Ok? Como é que a criança aprende a ter medo das coisas? Ela aprende observando como o adulto lida com certas situações. Tá? Se o adulto, diante de uma barata, ele manifesta muito medo, sobe na mesa, sobe na cadeira, por causa de uma barata, a criança vai aprendendo a temer a barata. Antes, quando ela era pequenininha, era capaz até dela ver a barata passando no chão,
pegar a barata, se descuidar, é perigoso até pôr na boca. Era perigoso até ela ficar brincando com a barata lá, que nem o gatinho que fica brincando com a barata. Mas depois que cresce, né, ela aprende, né, com o tempo, ela... Oi, Abraço, um abraço para você. Ela vai aprendendo a ter medo de rato, de barata, de formiga. E quanto mais a mãe é medrosa, mais a criança tende a ficar aprendendo a reagir emocionalmente na base do medo, tá? Então, nós temos sim que ensinar, falar, toma cuidado, isso aqui é barata, não pode pôr na boca, não pode ficar brincando e tal. Mas não precisa temer, né? É a serenidade do adulto que vai fazendo com que ela aprenda a serenidade, né? Diante da vida dela, tá? Aí ela diz assim, faça-os valorizar o trabalho. Como? Abençoando-os com sua dedicação e com sua operosidade. Tá? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para os filhos acreditarem no trabalho, respeitarem o trabalho, valorizarem o trabalho? É que ele veja em nós a alegria perante o trabalho. Que ele veja em nós a satisfação, não é? O gosto pelo trabalho, tá? Então, isso é muito importante. Tem gente que faz do trabalho um sacrifício, um castigo. Ai, droga, eu vou ter que trabalhar hoje. Né? A criança já cresce, minha Nossa Senhora, eu acho que ele vai pro matadouro, né? Tá indo trabalhar, coitado do meu pai, né? Tá indo trabalhar. Tem que trabalhar hoje, né? Então a criança, ela observa muito as nossas reações, né? Não é, Ana? Ela observa muito as nossas reações. Como é que a gente reage diante das coisas? Né? A síndrome da segunda-feira lá. Pode não representar nada, pode representar uma alegria, uma coisa boa. Olha, segunda-feira, beleza, hein? Começo a semana cheio de energia, de alegria, tá? De alto astral, né? Então a criança ela cresce com essa impressão do trabalho, né? Se você na sua profissão você trata a sua profissão como algo negativo, o seu filho provavelmente nunca vai querer ter a mesma profissão que você, porque é um sofrimento. Ele vai ver que você sofrendo, ele vai ver você como se estivesse se matando no seu trabalho, né? Então ele vai criar até uma certa aversão da sua profissão. E muitas vezes a sua profissão é uma profissão muito legal, muito boa, né? Só que o modo como a gente reage a ela que faz com que ela se torne algo aversivo, né? Então é sempre através dos nossos exemplos. Isso mesmo, Maria. A criança vai se espelhando, né, Val? É isso aí, tá? Então é isso, né? Nós vamos ver depois também que essa questão do trabalho ela também começa por nós demonstrarmos em casa, tanto a esposa quanto o marido, de fazermos pequenas atividades em casa, ambos ajudarem, lavando coisas, limpando, varrendo. Com o tempo, as crianças vão sendo introduzidas também nessa rotina, tá? Isso não é exploração do menor, não. Isso é... A Teresa de Brito, ela fala, ela recomenda, fala, olha, vai introduzindo a criança desde cedo em pequenos afazeres, arrumar os brinquedinhos dela, aprender a arrumar a cama, né? Com o tempo, conforme ela vai crescendo, eles vão adquirindo cada vez mais a capacidade de fazer as coisas, né? E eles vão aprendendo que eles são úteis. Olha que coisa maravilhosa. Eles vão descobrindo que eles têm uma utilidade, porque tem muita criança que pensa assim, para que eu sirvo, hein? Para que eu sirvo? Eu não sirvo para nada. As pessoas me acham bonitinha, me acham, né, legalzinha, mas para que eu sirvo? Parece que eu não sei fazer nada, parece que eu não sirvo para nada. Então, quando elas vão aprendendo a ser úteis, aprendendo a servir, isso começa em casa.
É um grande erro, por exemplo, as mães que falam assim, ai, minha filha não vai lavar uma louça. Minha filha não vai deixar que pegue numa vassoura. Porque eu já trabalhei demais, eu não sei o que lá, né? Aí acaba criando uma boneca de luxo, né? Acaba criando uma boneca de luxo, ou um boneco de luxo, no caso do menino, né? Que chega na adolescência, parece um manequim, só que não sabe fazer nada, né? Não sabe lavar, não sabe passar, não sabe varrer, não sabe cuidar, né, da sua própria casa. Vai ser uma pessoa dependente das outras pessoas, de empregadas, dependente de tudo, né? Então nós precisamos rever isso aí, né, pessoal? Trabalhar não é castigo, não. Trabalhar não é coisa negativa, não, é uma coisa muito boa. Nós não podemos passar dessa ideia, né? Ruim sobre o trabalho, né? A Sandra, minha filha de 8 anos sabe colocar a mesa, parece até mesa de restaurante. Ó, tá vendo, Sandra? É isso aí. A Maria eu vejo por mim ali. Aqui as crianças sempre me viram lendo, e isso surtiu muito efeito neles. Eles amam livros, estão lendo, graças a Deus. O Lucas tem 9 anos e já lê livros, ama a leitura. Você vê que coisa maravilhosa, né, Maria? É o exemplo arrasta, né? Ao invés da gente obrigar, quando nós demonstramos e amamos aquilo que fazemos, a tendência é eles fazerem aquilo que eles nos veem fazendo. A criança, ela vai reproduzindo aquilo que ela vê o adulto fazer. Aquilo que nós fazemos, eles acabam, aqueles que gostam de nós, e quanto mais nós somos amigos deles, né, próximos, mais eles acabam fazendo aquilo que a gente faz. O que é muito bom, né? Quando os nossos hábitos são positivos, né? Tá? Certo? Deixa eu pegar aqui mais um trechinho para a gente continuar. A Ana está dizendo, educar as crianças na lei da cooperação. É isso mesmo. É verdade, é um grupo, é uma pequena comunidade, né? Que todos devem ter os seus direitos e os seus deveres, né? Ana, é isso aí. Então, continuando aqui, ela diz assim, não lhes ofereça em nome de alegrias mundanas e de entusiasmos passageiros os sabores de alcoólicos, quaisquer ou de outros tóxicos, que os amarrarão no madeiro do passado espiritual, quase sempre marcado por desequilíbrios e desrespeito às supremas leis. Tá? Gente, o álcool é a droga mais antiga do planeta, né? É a droga que foi culturalmente aceita em praticamente todas as sociedades, né? Ainda hoje é a maior droga do planeta, droga lícita, não menos prejudicial por ser lícita, né? Por ser lícita, não é menos prejudicial, tá? É a que está causando maiores estragos na nossa sociedade. Primeiro o álcool, depois o tabaco, depois a maconha, já entrando nas drogas ilícitas aí, né? Então faz estragos terríveis. Nós temos no nosso passado espiritual, provavelmente, muitos problemas com o alcoolismo. Tá? É muito provável de nós termos nos nossos arquivos, das milhares de encarnações que já tivemos, é muito provável de termos tido problemas com álcool já. Então é muito fácil desenvolvermos, tá? É muito fácil cairmos nessa armadilha de novo, tá? Por isso que ela diz, olha, evite, em nome das alegrias mundanas, final de ano, né, aniversários, festas no lar e tal, evite ficar regando a álcool, evite ficar dando para os filhos, né? Então, já começa dos pais, né, Joel? Porque os pais não percebem o problema, né? E aí os filhos vão crescendo dentro dessa visão, né? Dessa visão que não tem nada, que não dá nada não, isso aí é legal, né? Então é um problema, gente. Eles começam muito cedo no álcool, né? E não só o álcool, mas de qualquer outro tóxico,
Porque às vezes a criança até fumar, né, os pais acham engraçado ela soltar fumaça lá e ficam dando cigarro para a criança. Ou em famílias mais desorientadas, né? Em famílias mais desorientadas, você vê dando outros tipos de drogas para a criança, tá? Então isso vai fazer com que o passado ressurja, geralmente complicado nessa área, tá? Então nós precisamos tomar esse cuidado aí, né? Vou pegar mais um trechinho aqui. O cigarro mata os fumantes passivos também, né? E dizem até que é pior, né? Para aquele que fuma passivamente, né, Joel? Porque ele pega já o resultado final, né? Ele recebe o resultado final, quer dizer, o descarte daquilo que já era ruim, ele está pegando aquilo que é descartado, o resíduo final, né? Sem filtro, sem nada, né? Então é preciso um pouco mais de respeito, né, pessoal? É preciso um pouco mais de respeito, né? As pessoas que fumam, elas estão demonstrando um impulso de morte. São mecanismos autodestrutivos, que se tornam vícios, logicamente, né? A pessoa tem dificuldade de largar, mas no fundo são mecanismos autodestrutivos. Nós temos que parar e perguntar: por que eu estou me autodestruindo? Por que eu estou me auto-sabotando? Se eu bebo, né, demais, se eu fumo, né, qualquer outra droga, por que eu estou me auto-sabotando? Por que eu estou me matando? Né? Do que eu estou fugindo? Tá? Então é preciso a gente lembrar disso. Né? É um suicídio indireto, né, Ana Isabel? Tá? Então, inconscientemente, nós estamos manifestando um impulso de morte, um impulso autodestrutivo. Tá? É tão óbvio isso, né? Assim como quando a gente fica correndo demais nas estradas aí, a gente também está manifestando um impulso autodestrutivo. A gente está querendo se destruir. Só que a gente não percebe. Faz isso de uma maneira indireta. Tá? Assim como a gente abandona o corpo também e come demais, ou come de menos, no sentido de não dar ao corpo aquilo que ele necessita, são impulsos perversos, autodestrutivos, que a gente precisa perceber que estão ocorrendo. Tá? E aí parar e começar a se amar um pouco mais. O alto amor profundo, como diz a Joana de Ângeles, o alto amor profundo que começa pelo corpo. O alto amor profundo começa pelos cuidados com o corpo. Porque o corpo é a nossa ponte de ligação com a matéria. Sem o corpo físico não há vida material. Então, se nós não cuidarmos do corpo físico, o alto amor começa pelo corpo. Não é? O ajuste com o corpo. Cuidar do corpo, amar o corpo. Né? Sem os excessos do personalismo, né? Da vaidade. Mas amar o corpo, gostar do nosso corpo, cuidar dele com carinho. Tá? É o primeiro passo. Dar a ele o que ele necessita, com equilíbrio, né? Propiciando saúde. E amar as pessoas, amar a vida como extensão disso. Né? Então, aí nós não estaremos expressando esses impulsos autodestrutivos. Né? Nós estaremos expressando o amor à vida, ao corpo, às pessoas, a nós mesmos. Né? Então isso é muito importante. Ela continua dizendo aqui: ensine-lhes a graça, instigue-lhes o bom humor, fomente-lhes a descontração e a alegria verdadeira, mas salve as crianças dos males que campeiam no mundo nesses dias. Tá? Então, olha, vamos ensinar a graça, o bom humor, tá? Porque às vezes os pais também são mal-humorados, distímicos, né? A distimia é o mau humor, aquele mau humor constante. A pessoa está constantemente mal-humorada, né? Então, a criança vai aprendendo a ficar mal-humorada. Então aqui ela está dizendo: ó, ensine a graça, ensine o bom humor,
Só que nós vamos poder ensinar se nós formos pessoas bem-humoradas, né? A gente tem que evitar ficar fazendo graça com tudo, tudo fazer piadinha, porque o filho vai aprendendo a ser piadista, né? O filho vai aprendendo a ser piadista, de tudo fazer piada, de tudo achar graça, até de coisas, até de tragédias começa a achar graça. Aí já começa a cair no sarcasmo, não é? Começa a aprender a ser sarcástico, não é, pessoal? Então a gente tem que ensinar a alegria verdadeira. A alegria verdadeira é resultado do bem, da verdade, do amor, não é, Ana? Alegria verdadeira, que não se alegra com a tragédia do outro, com o mau sucesso do outro, né? Com o insucesso do outro. A alegria verdadeira, ela é fruto do self, do nosso autoencontro, né? Daquilo que está acontecendo de bom com o outro, a nossa satisfação, né? Por ver o outro melhorar, crescer, se desenvolver. Então nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, eles aprenderem a desenvolver a verdadeira alegria, que não é a ironia, né? Os nossos filhos vão aprendendo a ser irônicos, sarcásticos, né? Então não é isso, tá? Nós temos que diferenciar das coisas, né? A Regina, eu me lembrei do belo bom dia que devemos a todos que nos rodeiam, mas é lindo uma criança ao acordar mostrar o bom humor, né? É verdade. Ana Isabel, encarar a realidade com alegria mesmo nas horas de mais aperto, ensinar a contornar os obstáculos com equilíbrio, ensinar a organizar o pensamento, né? Isso mesmo, Ana. A Val está dizendo, minha filha chora quando vê algo triste. Pois é, a gente deve aprender a lidar com as coisas com equilíbrio, né? Alegria, choro são manifestações naturais e emocionais, é sinal que nós vivemos essa oscilação, é uma oscilação natural na nossa vida, demonstra que a gente está vivo, né? A gente se alegrar, a gente se entristecer, são oscilações naturais, né? Dentro de determinados equilíbrios, dentro de determinados limites, né? Sem que nada seja um exagero, né? Então é isso, né? O Emmanuel diz, na alegria, moderação, na tristeza, resignação. Faz com que a gente não caia nos excessos, né? Quando a gente está alegre, evite os excessos da alegria. Vivencie a alegria, o bom humor, mas evite ser o mais alegre de todos. Evite ser o mais esfuziante, né? Porque já começa a sair um pouquinho fora do normal, né? Nossa sociedade, ela é muito assim, ela é muito bipolar, né? A nossa sociedade é muito bipolar, né? Na alegria vira uma euforia descontrolada, né? E na tristeza vira uma depressão inconsolável, né? Vira um abismo ali, né? Não precisava tanta coisa assim, né? Então a gente aprender a ser moderado na alegria e resignado na tristeza, né? Nos momentos mais tristes aí, tá? O equilíbrio, né? Aí a Teresa de Brito, né? Fala assim, estude-lhes as personalidades desde cedinho e evite incentivo a tudo que lhes fortifique a vaidade, quanto tudo que lhes desenvolva o orgulho, tanto quanto o que lhes... Peraí que eu perdi aqui tudo. Tanto quanto o que lhes intimide, vedando-lhes grandes possibilidades futuras para uma vivência sã, né? Esse parágrafo aqui é um parágrafo muito importante, embora seja um pouco complexo, né? Embora seja um pouco complexo, né? Estude-lhes as personalidades desde cedinho, então a gente tem que ir conhecendo eles, identificando. Isso exige, pessoal, que a gente passe tempo com os filhos,
para que a gente estude a personalidade deles, conheça-os em profundidade, exige que nós passemos tempo com eles. Nós não podemos ser daqueles pais que deixam na mão apenas das governantas, ou das amas, ou das empregadas, ou, né? Elas vão conhecer as crianças, as babás, né, Dudu? Mas e nós conhecemos? A criança vai ser educada por ela, mas deveria ser educada pela mãe, pelo pai. Então é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado também. Depois os pais se assustam de ver certas características nos filhos, certos hábitos, certos modos de pensar. Ué, mas não foi isso que eu ensinei? Mas é lógico, mas não ensinou nada. Quem está ensinando é a babá, é a empregada. São outras pessoas da família que estão ensinando. E eles estão passando aquilo que eles acreditam, aquilo que eles gostam, aquilo que eles são. E aí a gente estranha porque não é aquilo que a gente acredita, não é aquilo que a gente gosta, não é aquilo que a gente é. Né? Mas aí é porque eu não estou passando para os meus filhos as minhas características. Outros estão fazendo esse trabalho. Né? Então a criança vai crescendo conforme os outros fazem, não a gente. Tá? Então é preciso esse cuidado aí, né? E a outra pessoa, às vezes, ela vem de uma condição cultural muito diferente. Ela vem de uma condição espiritual, religiosa, muito diferente da nossa. Né? Às vezes ela vem de uma condição socioeconômica muito diferente. E ela vai passar das coisas, do ponto de vista dela. E os nossos filhos vão absorvendo aquilo, entendeu? Então é por aí, né, pessoal? A Maria, ali, eles desde cedo já vêm mostrando suas aptidões, e é preciso estar bem atento o que eles podem, de limites, de tudo mais, né? Isso mesmo, é verdade. Né? Certo. E aí a gente podando, a gente fazendo, tendo os cuidados necessários, né? Para evitar o incentivo ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, né? Aí está um certo problema, né, pessoal? Que a gente precisa identificar, né? Até onde vai o nosso auto-amor, os autocuidados, gostarmos de nós, desenvolvermos potenciais, até o ponto em que isso não seja vaidade, expressão de orgulho, expressão de egoísmo dentro de nós. Eu falo isso porque às vezes os pais confundem uma coisa com outra. O fato do filho acreditar nele, às vezes o pai começa a achar que é orgulho. Até espíritas, porque a gente fica aí batendo muito na questão do orgulho e tal. Os pais ficam achando que a pessoa acreditar nela mesma significa orgulho, significa vaidade. E começa a podar a criança, o jovem. Aí é a hora que a gente tem que perceber o que é uma coisa e o que é outra, pessoal. Né? Nós acreditamos nas nossas potencialidades, nós desenvolvemos essas potencialidades. Isso aí não é manifestação de orgulho, não é manifestação de vaidade. Nós temos que saber o limite da coisa, né? Porque senão a gente começa a castrar de uma tal forma os filhos que daqui a pouco eles não acreditam neles, estão inseguros. Hoje em dia a gente vê no movimento espírita muita gente medrosa. Por quê? Não, porque sede perfeito, está todo mundo querendo ser perfeito, só que morrendo de medo de errar. Nós não podemos ter tanto medo de errar, não é? Nós não podemos ter tanto medo de errar. O erro faz parte também do aprendizado, né? Ter uma boa autoestima, autoconfiança, acreditar em si, né? Desenvolver a segurança, tá? Então nós temos que desenvolver isso tudo, né? Inclusive estamos sujeitos a erros. Quantas vezes deixa-se de iniciar trabalhos novos, não é? Atividades que seriam boas com medo de errar. Ah, mas vai que não dá certo. Se não der certo, paciência, a gente busca outra coisa para fazer.
Não é? Na casa espírita, por exemplo. Ai, mas vai que a gente começa e não dá certo. Ué, se não der certo, a gente muda o foco da coisa. Não é? Deixa eu ver o que o Dudu colocou aqui. O Dudu, mas Ale, às vezes a personalidade de uma babá é tão melhor do que a dos pais. É verdade, Dudu. Mas veja bem, Dudu, aí a gente não pode é, generalizar isso, tá? Porque senão a gente vai cair num outro erro, né? A gente não pode generalizar. Que isso acontece? Pode até acontecer, tá? Pode até acontecer sim, tá? Mas aí a gente não pode tratar disso como uma coisa generalizada, tá? Certo? Nós temos que saber distinguir das coisas e o ideal não é a babá cuidar, tá? O ideal é os pais, é a responsabilidade dos pais. Não é nem a avó, nem avô, nem tio, nem tia, é dos pais. São os pais que devem cuidar dos filhos, devem conviver, entendeu? Porque o que as pessoas mais fazem é abrir mão da responsabilidade, né? Principalmente quando tem filho, fica grávido cedo, aí os avós acabam pegando os filhos para cuidar, é muito comum isso. E a menina, o menino que geraram um filho lá, continuam naquela mesma vida de solteiro, naquela mesma vida de descompromisso, e os avós cuidando do filho ou da filha. Então isso não pode, né? Isso tem que haver uma assunção de papel aí, tem que haver um assumir aí do papel da criança. Isso vai trazer um crescimento para todos, né? A Renata colocou, talvez seja mais fácil compreender o processo de uma criança quando voltamos até a nossa própria infância, a nossos momentos de vulnerabilidade. Verdade, Renata. Isso mesmo, né? E a gente vai ver a importância que é termos pessoas amorosas que cuidem de nós, que zelem, que nos orientem, que nos ensinem, né? Olhando para dentro de nós, é verdade. Salvo exceções em que não tem outra alternativa, senão os avós cuidarem, tios, né? Às vezes até não são parentes, são amigos, mas acabam fazendo às vezes de pai e de mãe, né? Então aí são exceções devido às circunstâncias especiais, né? Não quer dizer que o avô ou a avó não possam participar, ajudar, é diferente, né? Os parentes, irmão, ajudar na educação dos filhos, mas não eles se responsabilizarem, né? A Ana Isabel, fui educada pelos avós, pelo desencarne dos pais, né? Logicamente, a ausência deles, né, Ana? E aprendi a conviver com a ausência deles e adaptar-me à mentalidade deles. Certo, ok. Deixa eu ver, aqui a Maga. Não entendem que Deus confia aquele espírito àqueles pais para o bem dos três, de ambos, né? Verdade. Verdade, Maga. Senão viria através de outras pessoas, né? Se não fosse para estar conosco, viriam através de outras pessoas, não através da gente, né? Então é responsabilidade nossa. Nós necessitamos conviver, tá? Mesmo quando os pais, nós vamos ver isso, mesmo quando os pais não são aquele exemplo de convivência ou de virtude, gente, tá tudo certo, tá tudo certo. É lógico que os casos abusivos, os excessos, a própria lei está aí para, né, o Conselho do Menor, tal, o Estatuto do Menor, para prever certos abusos e até tirar da responsabilidade quando for o caso, né? Mas fora isso, tá tudo certo, gente. As crianças estão com os pais que precisam, os pais estão com as crianças que precisam, tá tudo certo, tá? Ninguém é coitadinho, ninguém é pobrezinho, somos todos espíritos responsáveis. Agora veja bem, o que nós podemos fazer para ajudar aquela família? O que nós podemos fazer para orientar aquele pai e aquela mãe? O que nós podemos fazer para ajudar aquela criança? Podemos fazer? Então vamos fazer para ajudar, mas sem tirar a responsabilidade dos mesmos, né? Tá? Hoje em dia, é por isso que não existem mais lares, né? Esses lares, lar de crianças, assim.
É porque hoje em dia se trabalha muito mais de manter a responsabilidade dos pais. Fazer de tudo por manter a responsabilidade dos pais, né? Dar o apoio. É lógico que nós estamos longe ainda de uma sociedade que realmente apoie as famílias, né? Que dê mesmo o necessário às famílias. Vixe, nós estamos muito longe disso. Mas caminha por aí. Nós vamos ter que aprimorar os nossos sistemas aí, né? Ana Isabel, os meus avós tiveram que arrancar coragem dentro deles, olhar para uma menina de 4 anos e recomeçar a educação de uma filha com a mesma responsabilidade, inclusive o mesmo amor, né? É verdade, Ana. É um grande mérito, né, o deles, né? Que coisa boa, né? Que amor que eles tiveram, né? E estão de parabéns, porque você é uma pessoa muito... Você é uma pessoa admirável, Ana, tá? Estão de parabéns, conseguiram fazer o trabalho deles plenamente. Então vamos lá, continuando aqui, né? Saiba que todos aqueles que vivem junto à criança e influem sobre ela têm a sua porção de responsabilidade na sua formação feliz ou degenerada. Sejam os pais, os tios, irmãos, avós e outros que interfiram na vida infantil. Tá? Então olha lá, todos aqueles que convivem com a criança, influem sobre ela, eles têm a sua responsabilidade na formação feliz ou degenerada da criança. Não importa se são pais, tios, irmãos, avós, primos, todos aqueles que convivem com a criança e de alguma forma influenciam nela, na vida dela, serão responsabilizados pelos bons ou pelos maus exemplos que derem, né? Então, não adianta fazer, mas eu não sou o pai, eu não sou a mãe. Mas se está dando um mau exemplo, vai ter uma influência sobre a criança. Positiva ou negativa, né? Dependendo da qualidade do nosso comportamento, né? Porque a criança está sempre observando a gente, né? Mesmo os irmãos, né? Ela aprende muita coisa com os irmãos. Às vezes os irmãos mais velhos, né? Aí ela diz assim, eu estou correndo um pouquinho para terminar, que falta 5 minutos. Nós temos mais uns 3 parágrafos aqui, então estou correndo um pouquinho. Respondem no nível de sua ação sobre os pequenos, os que elaboram literatura infantil, teatro infantil, quaisquer outros espetáculos ou divertimentos para a petizada, para a criançada. A dose de malícia e de maldade, as fixações destrutivas ou desagregadoras dos valores do espírito, tudo lhe será devidamente cobrado na proporção em que tenham mutilado a alma da infância, quando lhe serão creditados todos os valores que ajudem os pequenos a crescer e a se apartarem da ignorância, da sombra, do equívoco. Estão vendo, pessoal? A culpa não é da TV, da internet, disso. A responsabilidade é daqueles que fazem os conteúdos. É daqueles que fazem os conteúdos. Seja o teatro, TV, rádio, televisão, o que for. Livros, exemplos sociais, aqueles que chamam a atenção na mídia, que acabam influenciando milhares de crianças, né? Então todos seremos responsabilizados pelo bom exemplo ou pelo mau exemplo que dermos, por nós ajudarmos a infância. Gente, a pessoa que tem uma visibilidade muito grande, se ela tiver bons valores dentro dela, se ela der um bom exemplo, ela influencia milhões de pessoas para que sejam melhores, Um ator, um cantor, ajuda milhares de pessoas, Agora, se também o exemplo for negativo, vai cair na conta da pessoa, Isso aí depois ela vai ter que dar conta, Através das reencarnações ela vai ter que ajudar a desfazer aquilo que ela criou, a reconstruir aquilo que ela destruiu, certo?
pegar mais um trechinho aqui, penúltimo parágrafo, para a gente terminar, porque a gente tem que terminar esse capítulo hoje aqui. Nos seus contatos com a criança, pense que, desejando ou não, estará escrevendo em seu serzinho as dantescas tragédias que ajudarão a fazê-la cair ou estagnar, ou as felizes lições que lhe servirão como trilha segura de redenção. Então, gente, depende de nós. Depende de nós, né? Depende muito de nós, do adulto, o que a criança será, né? Se nós vamos ajudá-la a escrever um destino de luz, ou se ela vai escrever as tragédias futuras dela, depende muito de nós, tá? O que foi o passado da criança, não sei, né? O que foi, não sei. Se foi positivo, foi negativo, a vida vai demonstrar, as dificuldades dela vão demonstrar, mas o que importa é que eu preciso cumprir com o meu papel diante da criança. Ajudá-la a escrever um destino de luz. Essa é a minha função enquanto pai, enquanto mãe. Enquanto adulto, né, que vai influenciar de alguma forma a mentalidade infantil. Tá? E o último parágrafo aqui, que nós já estamos em cima da hora, me desculpem aí as pessoas que estão colocando, mas é que eu tenho que atender às 9 horas, tá? Então eu tenho que acabar rapidinho aqui. Pera aí, gente, estou tentando colocar aqui o negócio, mas tá difícil, pera aí. Pronto, agora foi. Então, último parágrafo aqui, tá? A criança é, sem contestação, a base do amanhã da Terra. E como você está destinado a retornar à Terra amanhã, pela inderrogável lei da reencarnação, atenda bem a sua criança de agora, para que ela bendiga seus passos e sua existência no mundo futuramente. Tá aí, né, gente? Nem que seja por egoísmo nosso, né? Nem que seja por interesse nosso, nós temos que tratar bem as crianças hoje, porque amanhã nós vamos voltar através delas. Entendeu? Nem que seja por egoísmo nosso, a gente precisa tratar bem da criança. Porque hoje o que você fala para o seu filho é o que você vai receber no futuro, de educação. Vocês já pensaram nisso? Aquilo que vocês ensinam para os seus filhos hoje é o que vocês receberão dos seus filhos amanhã. Né? Filhos que passarão para os netos, que passarão para nós, né? Porque é muito provável que a gente venha, não através do filho, mas venha através de netos, bisnetos, né? Vai saber, né? Sempre tem essa possibilidade, né? Então a gente precisa lembrar disso, que nós vamos colher conforme a nossa semeadura, né? Nós vamos colher conforme o que tivermos semeado no ânimo dos nossos filhos, né? Ok, pessoal, então nós finalizamos por aqui. Eu peço desculpas a todos aí que eu não respondi, mas eu estou correndo aqui para não criar mais um problema aí, tá bom? Então, um grande abraço, obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus, tá? Até a próxima.